Boa tarde, então, todo mundo. Turma, sejam bem-vindos aí à aula de Laboratório de Introdução Robótica. Hoje nós estamos começando aí a disciplina do terceiro período, do terceiro bimestre. E vou reiniciar isso aqui fazendo uma conexão, gente, da aula hoje, de alguns fundamentos da física que a gente vai precisar para ver essa questão de movimentação do robô e de modelagem de robô móvel aqui na nossa disciplina. Então eu vou iniciar a aula de hoje, na verdade, ela é uma revisão da física do primeiro ano, quando vocês viram lá a parte da mecânica, né, mecânica lá da física, para trazendo essas aplicações dos conceitos da mecânica aqui na robótica, tá certo? Bom, então eu faço uma introdução à mecânica, alguns conceitos que nós vamos precisar para conseguir fazer a modelagem do sistema, do robô diferencial, no nosso caso especificamente, a questão de alguns valores e informações sobre cinemática. Vou entrar já com o Python, programação Python aqui hoje, porque tudo que nós formos fazer de programação agora será programação em vetor ou matriz, tá? Então, eu começo a mostrar algumas coisas da programação Python para vocês. Pergunta aqui antes de eu começar tudo, alguém já tentou instalar o Anaconda? Alguém já tentou instalar o Spider? Deu certo? Deu errado? Como tá? Eu já instalei, Lucas. Deu certo. Então, beleza. Pelo menos o Caio. Bom, vamos lá. Então, pessoal, por que eu estou voltando na física do primeiro ano? Quando a gente faz o curso de física no primeiro ano do ensino médio, muitas vezes a gente vê todo o conteúdo e cai sempre naquela pergunta, né? Pelo menos muitas vezes a gente perguntava isso lá, por que eu estou vendo isso? Para que eu vou precisar disso? Bom, você vai precisar de física, você vai precisar de matemática, se você vier para a área das ciências exatas. Então a gente tem que tentar fazer conexão com aquele conteúdo que a gente viu numa disciplina letiva, como isso se aplica esses conhecimentos aqui na prática. Então, na física clássica, nós temos ali a área da mecânica, né, que é a área da física que estuda o movimento. E se eu estou falando de robótica móvel, eu estou falando justamente de movimento. As variáveis que eu tenho de um robô móvel é velocidade, é aceleração, é posição angular, qual é a rotação do meu robô em relação a um referencial. Então, nada mais nada menos, a física clássica ali na mecânica, ela busca responder essas questões. O que é o movimento? O que fazer para alterar o movimento de um corpo? Isso é o objetivo nosso na robótica. Como que eu tenho que alterar o meu acionamento dos motores para que o robô vá para onde eu quero? Ou como alterar o movimento do robô para que o robô faça o caminho que eu quero e chegue aonde eu desejo. Além disso, em muitos momentos, principalmente quando você tem no ambiente obstáculos, você precisa de prever o movimento e planejar o movimento do robô. Então você precisa de prever e planejar, alterar em tempo real o seu planejamento de trajetória. Então, como que eu faço para o meu robô desviar de um obstáculo? Todas essas questões que a mecânica responde estão diretamente relacionadas com a robótica. Seja a robótica móvel, que é o que nós estamos vendo aqui no curso, seja a robótica industrial, que vocês irão ver no terceiro ano com o professor Renato. Tá? Então, se surgir essa dúvida, qual a relação entre robótica móvel com a mecânica da física, lembrando que eu estou falando de mecânica, a área da física, essa área que estuda o movimento, tem tudo a ver. Todos os conceitos da física estão sendo aplicados na robótica, tá? Aliás, todos não, né? Um monte de conceito, um monte de leis da física é aplicado aqui na robótica móvel. Bom, aqui tem um exemplozinho clássico, né? Você precisa sair do ponto A e chegar no ponto B. Você pode fazer isso das mais
diferentes formas. Então, olha aí o caminhozinho que o robô fez, sendo que ele só tinha que sair do ponto A e chegar no ponto B. Ele foi, deu pirueta, deu volta, circulou um obstáculo lá na frente, deu 3 voltas para chegar no ponto B. Tá? Aí até a tirinha aqui é irônica, né? No final, but it's a got flare. Bom, então, esse é o nosso objetivo aqui. A trajetória, que é a linha vermelha, eu posso planejar. A trajetória, linha vermelha, eu tenho que fazer com que o robô siga essa linha. Eu preciso de saber qual que é o meu ponto de partida. Eu preciso de saber qual que é o meu ponto de chegada. E eu preciso sempre, gente, se eu sei o que é ponto de partida, se eu sei o que é ponto de chegada, todo esse meu ambiente, aqui é o lugar onde o robô vai andar, eu preciso ter para ele um referencial. Senão não faz sentido. O que é o ponto A e o que é o ponto B? O que isso representa para mim no espaço? O ponto A e o ponto B eles só têm um sentido se a partir do momento que eu dou para ele um referencial. Um referencial de quem? Do observador, que sou eu, o programador. Ok? Aqui, então nós vamos começar a revisão hoje com o movimento, com a definição, né, relembrando aí, na verdade, a definição de movimento e repouso. Movimento e repouso, não movimento ou repouso. Então, vocês estão conseguindo ler a tirinha aí? Sim, não? Sim? Beleza. Como que fica essa questão de movimento e repouso em relação ao que está acontecendo aqui na tirinha? Então, você tem ali o Cascão, né? Que ele diz, lá vai o as do skate. Lá vai o cara do skate. E o Cascão, então, o Cebolinha, então, responde. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Então, nessa relação de ambiente e situação, quem está em movimento, quem está em repouso, sobre qual perspectiva? Alguém consegue me responder isso aqui de forma rápida e objetiva? Eu vou dar nome aos bois. Na situação que a gente tem aí das tirinhas, quem que está em movimento, quem que está em repouso, sob qual ponto de vista? Eu posso tentar chutar? Por favor, Davi. Ponto de vista todo parado, diante. Pera aí, Caio, deixa o Davi falar. Pode ir lá, Caio. Davi, por Do ponto favor. de vista do skate, tipo assim, do ponto de vista do skate, o Cascão tá parado, tá em repouso. Já no ponto de vista do Cebolinha, o Cascão tá em movimento. Perfeito, Davi. Exatamente isso. Só vou trocar suas especificações, sua frase agora, por termos técnicos aqui da física, mas o que você explicou tá perfeito. Tá certo? Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui no canal. O Júlio aqui também falou, o Cascão tá em repouso em relação ao skate. Por que isso, Júlio? Por que o que o Davi falou e o que vocês afirmaram está correto? Porque tudo, quando se trata de movimento e repouso, depende de quem é o observador. Se eu estou falando de quem é o observador, depende de onde está o meu sistema de referência. Quando o Cascão fala que ele está parado em relação ao skate, isso se dá porque o referencial está no skate. Então, a referência do Cascão é o skate. E ele, em relação ao skate, ele está parado. Já quando o Cascão está em movimento, o referencial não está mais no skate. O referencial está no Cebolinha. Então, para o Cebolinha, ele sendo observador e olhando, o Cascão está em movimento. Então, lembre-se, estou falando de movimento, estou falando de repouso, eu preciso de saber que esse conceito ele é um conceito relativo. Então, se ele é relativo, eu estou olhando isso sobre qual perspectiva de referencial. Então, lembrem-se sempre disso. Nós, na robótica, na hora que a gente avançar um pouco mais aqui, eu preciso de saber qual é o referencial do meu robô para que eu consiga programar ele. Se você não tem um referencial, você não sabe quais ordens
você pode dar para esse robô executar as devidas ações que ele tem que executar. Então, super importante esse conceito de referencial, tá? Que acaba resultando, originando essa questão de movimento e repouso aqui. Então, ó, o local onde o observador, o sistema referencial, né, ou sistema de referência, é o local onde um observador fixa um sistema de referência para a partir do qual estudar o movimento ou estudar o repouso. Olha o quanto isso está próximo da robótica móvel. Ou da robótica de uma forma geral, pode ser um braço industrial igual que a gente tem no laboratório, que o princípio é o mesmo. Então, você tem que fixar um sistema de referência para então dar início ao estudo de movimento e ao estudo de repouso de objetos. Ou seja, na robótica eu preciso ter um referencial para saber para onde o meu robô está andando, em que velocidade o meu robô está andando, qual é a posição atual do meu robô naquele espaço, ou se o meu robô está parado dentro do ambiente. Para isso eu preciso colocar um referencial. Outra pergunta antes de explicar a imagem. Se sou eu quem vai definir o sistema de referencial, eu tenho um lugar específico para colocar esse referencial ou eu posso colocar esse referencial em qualquer lugar? Quem me responde? Repete a pergunta que você falou? Cortou aqui o áudio. A gente sabe que para estudar o movimento ou repouso do robô, eu preciso ter um sistema de referência. Existe um lugar específico para eu colocar esse sistema de referência ou eu posso colocar ele aleatoriamente onde eu bem entender? Em qualquer lugar serve, não? Giovanni? Eu ia falar a mesma coisa também. Eu acho que depende, tipo assim, do lugar que vai mais favorecer o que você quer ver. Sei lá, não sei como é que eu explico isso em palavras, ficou meio óbvio. Os três estão certos, é isso mesmo. Você pode colocar em qualquer lugar, mas deve-se tomar o cuidado que o Davi falou. Eu tenho que colocar o sistema referencial de forma que facilite a minha programação. Então eu escolho. Ele pode ficar em qualquer lugar do ambiente? Pode. Mas eu devo procurar um lugar que vai facilitar o seu uso. Por exemplo, eu coloco uma posição em que eu só vou ter coordenadas positivas, tanto para X quanto para Y. Assim, eu não preciso preocupar com sinais negativos de posição. Ok? Só uma justificativa rápida aqui, como eu posso escolher isso. Bom, turma, esse referencial que nós estamos vendo aqui será basicamente o referencial que a gente tem pro... Como é que fala? Pro robozinho diferencial que a gente vai estudar. Então, a gente sempre vai olhar o robô da perspectiva do eixo Z. É como se o seu olho tivesse vendo o plano simplesmente XY. Por quê? Você está de frente, você está na mesma direção do eixo Z. Então, todas as coordenadas de posição para o robô referencial, ele vai estar no sistema cartesiano. Não interessa a unidade pode variar. Você pode ter um sistema cartesiano em metro, você pode ter um sistema cartesiano em centímetro. Se você tiver no mapa maior, você pode ter esse sistema cartesiano até em quilômetro, dependendo do que o seu robô está fazendo e da distância que ele tem que percorrer. A unidade que não vai atrapalhar nada, mas eu sei sempre que eu vou estar nas coordenadas. Isso é de um modo geral, tá, gente? Se você quiser inverter e pegar, por exemplo, falar que seu robô tá no plano YZ ou no plano ZX também, não vai fazer diferença nenhuma, mas ele só vai estar em um plano. E, então, de um modo geral, nós vamos trabalhar aqui na disciplina no sistema cartesiano XY. Unidade vai depender da situação, do espaço que eu tenho. Bom, aqui tem um exemplo, tá, de robô que tem que sair da sala. Então, o robô tem que achar o lugar. Se o ambiente... Isso aqui é uma prova. Você não tem conhecimento do ambiente, mas vamos supor que você tem conhecimento do ambiente. Eu poderia, nesse canto... Estão conseguindo ver o mouse aí? Sim, cara, pra ver. Esse canto aqui seria um canto, uma posição interessante
para eu colocar o meu eixo de coordenadas, o meu referencial. Ou esse eixo, ou esse canto da sala, ou esse canto aqui da sala. Por quê? O meu robô tem que andar dessa parede para frente ali na posição que está o robô. Não tem como ele ir para lá. Então, em qualquer um daqueles dois cantos que eu coloco o meu referencial, o meu robô vai andar somente com coordenadas positivas. Ah, pode andar com coordenadas negativas? Pode, se eu quiser voltar para próximo da origem. Não é o objetivo dele aqui. O objetivo é que ele saia dessa sala e passe por essas duas portas que nós estamos vendo aí. Então, eu coloquei essa imagem aqui simplesmente para mostrar que a gente pode escolher N sistemas de referência aí. Se eu quisesse fazer algo mais complexo, tá? Dependendo do que eu vou fazer, eu posso fazer algo do tipo, que seria definir um sistema de referência para cada sala dessa. Isso é possível? Sim, isso é possível, não teria problema nenhum. Vai te dar um pouco mais de trabalho, talvez na hora de programar? Sim, mas nada de impossível para se trabalhar aí. Eu coloquei aqui já para fazer essa referência, tá, gente? Porque aqui surgem algumas variáveis que nós vamos estar utilizando e nós vamos passar a ser íntimos dessas variáveis. Aqui agora na robótica, que é o quê? Eu tenho um sistema de coordenada, que é o eixo aqui das ordenadas, o eixo Y, e o eixo das abscissas aqui, que é o X, ok? Bom, então eu tenho uma posição inicial, Y0 e X0, que determina para mim esse ponto aqui central entre as duas rodas diferenciais do robô. Essa aqui é a terceira rodinha, que é só o ponto de apoio. É a roda boba que a gente tem ali. Bom, o que acontece? Eu sei que essa roda, ela vai estar percorrendo uma distância maior, a roda esquerda está percorrendo uma distância maior do que a roda direita. Eu quero que o meu robô saia desse ponto x0, y0 e venha para a posição x, para a coordenada, né, x e y. Então, ele tem que fazer um deslocamento ΔX no meu sistema cartesiano e ΔY no meu sistema cartesiano. Em termos de distância, ele vai ter que andar ΔL e ΔR. Esse símbolo aqui vocês já conheceram, né? Todo mundo conhece ele? Acho que não. Esse aqui é o delta minúsculo. Aqui você tem o delta maiúsculo e aqui você tem o delta minúsculo. É só essa a diferença da letra grega. Então, aquele símbolozinho ali do lado do dele é o delta minúsculo. Qual é a diferença deles na função? Tipo, por que os dois não? Por que não botou mais gol nos dois? Porque você queria uma notação diferente, o Davi. O ΔY, que é o que está aqui no eixo das ordenadas, e o ΔX, que está aqui no eixo das abscissas, você está pegando a distância cartesiana. É a distância que o robô andou em X, a distância que o robô andou em Y. O delta minúsculo, que é o ΔL, e o ΔR, ele está medindo a distância entre as rodas, entre o ponto de contato das rodas. Então, se você usa a mesma notação de delta maiúsculo e delta minúsculo, pode confundir com isso daqui. Então, para evitar confusão, o autor dessa imagem aqui trocou essa notação do delta. Então, só para evitar confusão. Nada de mais, nada de menos. Uma forma de deixar mais claro que são grandezas distintas. Ok? Como que a gente vai mexer no robô, esse 100% dele? A gente sempre, quando a gente está mexendo não só com o robô, mas com o objeto em si, a gente sempre vai ter que ter um ponto de referência nesse objeto. Então, indiferente de ser robô ou ser qualquer coisa, a gente tem um ponto de referência desse objeto. E é esse ponto que a gente vai levar da coordenada A para a coordenada B. Ok? Pessoal, a gente falou de coordenadas, mas a gente tem uma outra informação importante aqui. Qual é a outra informação importante que eu tenho aqui nessa imagem? A direção que ele vai, sei lá. A angulação, Eu acho que os dois tentaram falar a mesma coisa, tanto o Caio quanto o Davi. É que seria a posição desse vetor aqui, ó, a direção desse vetor escuro que a gente tem.
Esse vetor escuro, a gente pode interpretar ele aqui na robótica como sendo a pose do robô. É a direção que o robô está no meu sistema de coordenada. Então, ele estava aqui com uma inclinação θ 0 e veio agora para uma inclinação θ. Essa posição angular, a gente vai entender ela aqui como sendo a pose do robô. Então, é como se você fala assim, olha, pensa nisso daqui, esse robozinho enxerga ele como um carro. Aqui é a vaga de estacionamento na posição X e Y, ok? É a vaga, é a posição onde seu carro tem que parar na vaga da garagem. A pontinha da seta representa a frente do carro. Então você quer chegar da rua e parar esse carro seu de frente na garagem. Você não quer parar o carro de ré, porque eu posso parar nessa posição XY fazendo uma rotação de 180 graus nesse robô diferencial. Em termos de posição, o meu ponto de referência chegou, indiferente à orientação do robô. Cauã, se esse ponto fica no centro de massa do carrinho? Não. Esse ponto ali, ele está sobre o eixo. Ele está centralizado entre as rodas. É o que o Júlio acabou de falar. Então, você pega o eixo que corta as duas rodas diferencial e ele está sobre essa reta. Ele está exatamente no meio dessa reta. Ele está sobre o eixo de tração. Então, seria como se a gente traçasse um eixo aqui onde está passando o mouse. Ó. Ele vai passar sobre o ponto que a gente tem de interesse até na outra roda. Então, esse ponto de referência, para esse caso aqui específico, ele está sobre o eixo de tração. Ok? Beleza. Bom, então, pessoal, na próxima aula eu vou trabalhar muito com essa imagem aqui. Tá? A gente vai voltar nessa imagem. Hoje eu continuo na revisão de física para a gente chegar lá na programação. Trajetória. A gente pode trabalhar de diferentes formas, tá? Eu tô deixando claro esse conceito, por quê? Porque dependendo da situação que você está trabalhando, se é um ambiente estruturado, você pode definir a trajetória para o seu robô andar. Isso funciona? Sim, isso funciona na prática. Vou dar um exemplo para vocês muito similar ao que está aqui na imagem agora. Lá na Fiat, na fábrica da Fiat, ali em Betim, na montadora ali, o que acontece? Você tem um galpão que produz os motores dos carros da Fiat, onde o motor ele é usinado, que é a Powertrain, se eu não me engano, é o galpão da Powertrain. Hoje, tá? Parte desses motores são levados para o galpão de montagem, onde ele vai ser encaixado no chassi do carro por um robô. Então ele para em frente à máquina que está usinando o motor. O operador põe esse motor sobre o robô e libera o robô. Uma vez que ele libera, ele conhece a trajetória que ele tem que percorrer e sabe qual é o ponto de destino dele. Então ele consegue chegar lá no ponto de destino dele passando por um caminho específico. Então se você vai lá no pátio, você tem literalmente as pistas dos robôs móveis autônomos estão andando. Então é pintado no chão. Você tem uma pista em que naquela pista ali representa essa linha que a gente vê aqui na imagem como sendo a trajetória do robô. Tá certo? Então, eu posso conhecer uma trajetória, que é o caminho em que eu quero obrigar meu robô a passar. Essa pode ser uma abordagem de controle para robótica móvel ou para robótica industrial, tá? Isso aqui também vale para robótica industrial. Ou a gente pode voltar numa situação igual a gente viu aqui atrás, em que eu simplesmente... Só um minuto, Caio. Eu simplesmente preciso localizar minha porta de saída e passar por essa porta de saída. Se o robô vai dar algumas voltas aqui dentro da sala antes de achar essa porta de saída, pouco importa. Aqui, especificamente, é um ambiente que eu não conheço. Se é um ambiente que eu não conheço, como que eu vou planejar uma trajetória aqui logo de cara? Dá para fazer isso? Dá para você ir planejando trajetórias a partir do momento que você consegue mapear a sala. Então, se você tiver instrumentação no seu robô para mapear a sala, você pode, então, começar a planejar dentro do próprio robô
começar a planejar a trajetória, mas é preciso instrumentação. Por outro lado, quando o ambiente é estruturado e conhecido, você pode fazer isso e já falar pro robô, vai embora, meu filho, caminha e segue seu rumo. Fala, Caio. Essa trajetória pré-definida, se mudar alguma coisa, aparecer um obstáculo, se fica ineficiente ou você tem que fazer o robô pensar nisso também? Não, obrigatoriamente, por lei, se é um robô móvel e ele tá lá, por exemplo, no caso da Fit, ele tem que ter instrumentação, caso, vamos supor, aparece um operador na pista dele lá na hora que ele tá vindo. Obrigatoriamente, ele tem que ter sistema de segurança para parar, para não causar acidente. Tanto com o equipamento, quanto com pessoas ou outro equipamento, se for o caso, ou objetos que apareçam no caminho dele. Aí, se ele vai desviar ou se ele simplesmente vai parar e esperar que aquele objeto saia da frente, isso vai depender da estrutura da programação que ele tá ali, do recurso que ele tem. Tanto de instrumentação quanto de programação dentro dele. Ok? Beleza. Bom, movimentos. Vocês também viram movimentos, não viram? Nós temos dois tipos de movimento, um movimento de translação e um movimento de rotação. O robô faz os dois movimentos. Por quê? O movimento de translação é simplesmente o deslocamento em um único eixo. Então, observa aqui, ó, o triângulo ABC, ele rotacionou em torno do próprio eixo dele? Nessa imagem que está aí? Sim ou não? Há rotação dos vértices ou há só deslocamento dos vértices? Eu acho que é deslocamento, é. Só o deslocamento. Então, quando há só deslocamento, eu tenho ali o movimento de translação. O movimento de rotação, indiferente à forma do meu corpo, veja que o objeto que eu estou analisando aqui agora é esse objeto cinza que está aqui dentro, significa que ele vai fazer uma rotação completa, ou mais de uma rotação completa, ou uma semi-rotação em torno de um eixo, em torno do seu próprio eixo, do eixo perpendicular à superfície desse objeto. Tá? Então aqui, se a gente volta lá atrás e eu estou nesse sistema referencial, a rotação ela acontece para mim em torno do eixo Z. Significa que eu estou pegando aquele observador, aquele bonequinho que está ali, e estou girando ele, fazendo ele rotacionar em torno do próprio eixo. O que acontece? Eu vou deslocar, fazer o X e o Y, rotacionar, girar determinada angulação que eu quero em torno do eixo Z. Ok? Bom, então vamos voltar lá no movimento de rotação. Esse é o movimento de rotação. O robô, por sua vez, tá, faz as duas coisas. O robô. A gente tem a translação, porque se você, entre o ponto x0 e y0, e x e y, entre essas duas coordenadas, houve a translação, saindo de x0 e y0 para xy. Mas houve também a rotação, porque eu saí do ângulo θ e vim θ 0 e vim para o ângulo θ. Então, a gente tem que associar no movimento da robótica o movimento de translação, o movimento de rotação. Ambos vão estar trabalhando junto. Dificilmente teremos uma situação prática real em que os robôs ficam presos somente a um estilo de movimentação. Normalmente, ferramenta fica preso muito ao sistema de movimento ali de rotação. Por quê? Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem aqui. Não, mandou não. Bom, vamos lá. Ferramenta, como eu estava dizendo, ela traz para a gente, sim, um único tipo de movimento. A gente vê isso, por exemplo, numa furadeira. A furadeira, ela é uma ferramenta. Então, a broca, ela está em constante movimento ali de quê? De rotação. Bem simples. O liquidificador é um eletrodoméstico, mas é que ele só tem um movimento. Qual o movimento? De rotação.
que é o que a hélice dele ali embaixo faz. Mas, para robô, de um modo geral, ele vai ter associado o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de translação responsável por deslocar o robô do ponto A para o ponto B, os quais eu desejo, e o movimento de rotação para fazer com que o robô chegue na posição, na pose, né, melhor dizendo, que eu quero. Então, ele tem que chegar na posição angular também que eu quero. Não só chegar na coordenada XY que eu quero, mas ele tem que chegar na coordenada XY com a orientação angular que eu, programador, desejo. Bom, ainda na mecânica, surge a parte agora da cinemática, que também estuda essa questão de movimento. Lá na cinemática da física, ô Jonas, pode perguntar, antes de eu entrar aqui. Referente a essa imagem que você tinha passado, eu não entendi. Essa região cinza que tinha na imagem, ela é a região que o motor vai atuar? Eu não entendi direito. Não, a região cinza ali, ela é o objeto que está sendo rotacionado. Sim, entendi. Ela é o objeto, podia ser qualquer coisa. Como diria o Juliano, professor da mecânica, podia ser uma batata ali, que ela ia, peguei determinado ponto, eu vou fazer essa batata girar em torno desse eixo. Ok? Tá certo, obrigado. De nada. Então, gente, a gente tem dois tipos de grandeza. A gente tem a grandeza escalar, que é um número, e a gente tem a grandeza vetorial. Na robótica, nós vamos utilizar qual grandeza? Vetorial ou escalar? O que é que vocês chutam aí? Vetorial, né? Vetorial. Na verdade, a gente vai usar as duas. Por quê? Eu tenho um robô. Eu quero que esse robô desloque para mim uma velocidade constante. A velocidade constante, ela está apontada na direção de deslocamento, que é essa direção aqui desse vetor escuro que a gente tem aqui, desse vetor forte aqui que está representando θ. Bom, para que eu faça isso, quem que vai ter que fazer? Eu tenho que decompor essa minha velocidade, que é uma grandeza escalar. Eu vou ter que decompor ela em grandezas escalares, que é a velocidade da roda x e a velocidade da roda direita e a velocidade da roda esquerda. Como a distância da roda esquerda é maior do que a distância a ser percorrida pela roda direita, isso implica para mim que na hora que eu fizer a decomposição dessa grandeza escalar que eu tenho de velocidade que o meu robô está andando, nas duas velocidades, a velocidade da roda esquerda será maior do que a velocidade da roda direita. Ok? Então, nós vamos trabalhar com as duas. Sim, Caio? Nesse caso que você estava mostrando do robô mexendo nesse plano, é isso aí mesmo. Essas velocidades, esses números, a gente ia fazer a conta na mão ou o robô mesmo ia fazer isso? Por isso existe a programação, Caio. A gente vai programar e deixar o computador fazer conta pra gente. Graças a Só Deus. botar que ele vai pra lá e pronto, acabou. Justamente. Mas lembra que isso tem todo um processo, tá certo? A coisa não é tão direta e simples. Existem várias etapas aí no meio do caminho que a gente ainda vai chegar nelas. Por quê? Você tem que fazer essa decomposição. Uma vez que você fez essa decomposição, você tem que transformar isso na sua grandeza de circuito que está lá para acionar o seu motor. Então, por exemplo, tá? Numa conversão bem simples, você tem que transformar essa velocidade vetorial que eu tenho aqui para cada uma das rodas, seja a roda esquerda ou seja a roda direita, você tem que converter isso num sinal PWM para o seu motor. Além disso, se você está com um robô mais elaborado, vamos dizer assim, você ainda tem especificamente para cada roda dessa uma malha de controle atuando para falar assim, olha, eu preciso que a roda esquerda rode, né? Desloque-se a uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, você pode fazer o cálculo certinho de PWM para que essa roda gire a 10 centímetros por segundo.
Mas o seu piso, algumas vezes, pode impor resistência que essa roda sua, para aquele PWM que você colocou, não vai rodar a 10, não vai se deslocar a 10 centímetros por segundo. Então, a malha de controle faz o quê? Ela aumenta ou diminui esse PWM para que a rodinha desloque exatamente na velocidade que você está querendo. Então, vai depender da estrutura que a gente tem dentro do robô. Essa questão de malha de controle, vocês vão ver isso no terceiro ano, se eu não me engano. Eu acho que junto com a disciplina de instrumentação, não sei se é instrumentação e controle mais, mas você tem uma parte lá, eu acho que quem dá essa disciplina é o Luiz Felipe, e lá você vê justamente como controlar um motor desse tipo aqui. Então você garante que você vai ter exatamente a velocidade que você especificou ali atrás. Mas tudo via programação, nada feito na mão. Fechando tudo que a gente falou, tá? Nessa parte aqui de modelagem de robô, o que a gente vai ter que ter em mente aí para desenvolvimento da próxima aula? Eu tenho um sistema de referência global, que é um X e Y global. Eu tenho no meu robô um sistema de coordenadas local que está em movimento. Esse sistema de coordenadas está preso no robô. Eu tenho um centro, um ponto de referência no meu robô. Aqui tá claro, eu não lembro quem me perguntou, eu acho que foi o... Deixa eu ver aqui no chat. Cauã, você que tinha perguntado sobre a posição do centro. Nesse imagem aqui tá melhor, tá vendo o eixo Y aí? O ponto P aqui, que é o ponto de interesse, ele está sobre o eixo X, exatamente sobre a origem. Esse eixo Y, ele passa aqui pelas rodas de tração do robô, aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Tenho a questão da orientação do meu robô. Então, ele está rotacionando quanto? Ele pode estar rotacionando θ ou ele pode estar rotacionando φ. Depende do meu referencial. Se eu estiver medindo em relação à coordenada Y, ele vai estar rotacionando φ. Se eu estiver medindo em relação ao sistema global, ele está rotacionando quanto? Θ. Então, basicamente, para conseguir controlar um robô diferencial, eu preciso saber da coordenada X, da coordenada Y e da sua orientação θ. Tendo essas informações, eu consigo fazer cálculo de velocidade, eu consigo saber a evolução de posição do meu robô ao longo desse plano XY, e por aí a gente vai programando e desenvolvendo essas modelagens aí, que agora é fazer a conversão desse sistema para as grandezas físicas aí, tanto de posição, quanto velocidade, quanto aceleração, se for o caso, para a gente conseguir controlar. Mas nesse caso aqui a gente só precisa da velocidade das rodas aí para proporcionar, né, o deslocamento do robô. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui, porque quem tiver oportunidade, começa a brincar com Python, tá? Diferentemente do Arduino, o Python ele é uma linguagem de programação completa. Então, você vai conseguir fazer coisas que você jamais conseguiria fazer no Arduino. Quando a gente está vindo aqui agora para o Python, vocês vão ter uma opção enorme, tá? Na verdade, você vai ter um recurso enorme para poder trabalhar aí dentro da programação. Então, agora, se você tinha uma caneta apenas no Arduino, agora você ganhou um estojo de 48 lápis ali para poder escrever. Literalmente, você saiu do lápis preto e ganhou uma caixa de lápis de 48 cores ali para poder escrever quando saindo do Arduino e vindo para essa programação Python que a gente está mexendo. Não vou começar com o Python do início. Quem vai começar... Ô, Giovanni, só um minutinho. Quem vai começar com o Python do início é o Nelson. Eu vou focar aqui agora no Python, especificamente nessa programação numérica, ou Numerical Programming with Python. Que é o quê? É justamente onde a gente vai começar a trabalhar, a gente vai começar a manusear essa questão de vetores, tá? Vocês já viram comigo um pouquinho de vetor,
já viram um pouquinho de matriz, a gente já preencheu o vetor, a gente já preencheu matriz usando os laços de repetição. Se eu não me engano, no nosso exercício, a gente utilizou o exercício que eu dei para preenchimento de matriz, foi utilizando um for, se eu não estiver enganado. Bom, vocês vão ver que aqui a coisa é muito mais simples do que a gente fez lá no Arduino. Então, hoje eu vou mostrar alguns recursos que a gente tem aqui no Python para criação de vetores, tá bom? Quer perguntar primeiro, Giovanni? Ô, Lucas, então no caso da programação, a gente usa mais o Python? Não, a partir de agora, nos 2 cursos, LPAP e Introdução Robótica, a gente vai fazer tudo em Python. Ah, tá. Então, a partir de agora, vai ser tudo Python. Agora, em robô real, depende muito do hardware em que o robô foi construído. Você tem robô que você consegue programar em Python, você tem robô que você vai continuar programando em C, outro você vai ter funções prontas, C++ para poder fazer essa estrutura, ou mesmo outros tipos de linguagem. Ô Lucas, mas emendando na pergunta do Giovanni, quais que são as línguas mais usadas para robótica? Na verdade, se você vai para robótica industrial, cada fabricante tem sua linguagem de programação. Então, não existe uma linguagem universal para programação da robótica. Se você vai para robótica industrial, os braços robóticos, cada fornecedor, cada fabricante de robô tem a sua linguagem própria de programação. Cada fabricante. Eu esqueci agora, eu não lembro de qual era o nome da linguagem de programação usada naquele braço robótico que a gente tem no laboratório. Aquele robô ali é um robô da Comal. Deixa eu só pegar aqui que eu tenho um livro, eu te respondo agora, só de curiosidade. Não sei onde está. Ó, eu fiz o curso, não sei se vocês veem, eu praticamente fiz o curso da Comal, aqui é o livro dela, e a linguagem de programação daquele robô, ele é a linguagem PDL2. Então existe uma linguagem própria do fabricante Comal, em que a linguagem de programação ela é chamada PDL2. Pronto, então você vai programar usando essa linguagem de programação. Por isso que quando eu comecei com vocês a falar sobre programação, falei assim, olha, não preocupa muito com a linguagem, preocupa em entender a lógica da programação. Porque se você sabe qual é a lógica, você só vai mudar a sintaxe entre uma linguagem e outra. Vocês vão ver isso aqui agora, na hora que a gente fizer essa mudança do C, do Arduino, para o Python que a gente está vendo aqui nas disciplinas agora. Sim, Davi? Beleza. Turma, então eu vou dar foco nesse módulo aqui, vou iniciar aqui essa questão de programação em Python, dando foco nesse módulo aqui, o NumPy, na verdade que é o Numerical Programming Python. Primeira coisa, lembra que você ia lá para o C no Arduino, quando você queria, você podia começar sem nada, sem fazer nenhum include na sua programação, mas você tinha que ir lá, por exemplo, fazer #include serve.h, você tinha que incluir bibliotecas específicas. No Python, obrigatoriamente, você terá que fazer também a inclusão de algumas bibliotecas, de alguns módulos. Por exemplo, o caso do NumPy aqui, que é o Numerical Program. Então, você pode fazer import NumPy, tá? Não é include, é import. Ou você pode fazer import NumPy as NP. Porque todas as funções que estão dentro desse módulo, você vai falar assim, NumPy nome. Então, você tem que fazer numpy.nome. Ou você tem que fazer np.nome. Então, para simplificar a programação, eu particularmente uso import NumPy as NP. Então, eu estou importando a biblioteca NumPy, o módulo NumPy, mas estou chamando ele simplesmente de NP. Para quê?
simplificar o número de dígitos que eu tenho que digitar ali durante a programação. Sim, Caio? Esse NP podia ser qualquer coisa? Podia ser qualquer coisa. Uma vez que você saiba o que é essa sua qualquer coisa, você vai precisar dessa qualquer coisa durante todo o seu código. Bom, aqui criação de alguns vetores. Então a gente tem comandos prontos. Como que a gente vai criar? Vetor, gente. Aqui na programação ele vai ser chamado de arrays. Então você quer criar aqui arrays. O que vai mudar? Se você tem array de uma dimensão, se você tem array de duas dimensões, se você tem array de array, ou seja, uma matriz dentro de um vetor, e por aí você pode ir criando vetores de ordem n, alocando em cada posição que você tem de um vetor, você pode ter vetor que está alocando outro vetor. Então, já muda essa estrutura. Então, imagina, esse comando arrange aqui, que é o primeiro comando, ele simplesmente cria para a gente... ele vai criar um vetor em que você passa a posição inicial, a posição final desse vetor, e você tem a opção de informar qual é o passo. Eu estou indo 0, 1, 2, 3, 4. Meu passo é 1 ou meu passo é meio? Eu começo com 0, 0.5, 1, 1.5. Então, ele cria um vetor desse tipo aqui pra gente. Fiz um exemplozinho aqui bem... na verdade, deixa eu abrir um arquivo novo aqui, ó. E eu vou programar. Esse aqui é a interface Spider, tá? Acabei de abrir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir cá e fazer... Oi? Eu acho que não tá aparecendo, não. Não sei se é só pra mim. Não, acabei de passar para lá agora. Tá. Agora sim. Import NumPy as np. Então, a primeira coisa é importar a biblioteca. Quero criar um vetor, ok? Então, vou criar um vetor. Quando eu crio um vetor aqui, eu vou falar aqui, vou chamar esse vetor meu de A, ok? E vou fazer lá arrange, aliás, np.arrange, ele já aparece, já busca para mim. Abro chaves e ele agora vai pedir para mim o que eu quero. Qual que é a posição inicial que estava lá? 0. Qual que é a posição final? 10. Deixa eu só limpar minhas variáveis aqui que eu estava fazendo um teste. Se eu executo esse cara aqui, vou salvar isso aqui no desktop, sem nada, qualquer nome, só para a gente poder rodar. A minha variável apareceu aqui, olha ele aqui, ó. Ele criou para mim aqui um arrange de 10 posições, o passo de 1 em 1. Então ele começou em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pronto. Por que o 10 não passou? Porque você pode vir aqui e fazer 0,10, você tem aqui uma outra função endpoint igual a true. Eu acho que é isso mesmo. Se eu mudo aquilo ali, porque aqui é maiúsculo, true. Olha o que deveria ter acontecido. Ah não, peraí que eu estou no lugar errado, gente. 10, isso mesmo. E eu posso passar aqui ao step. Eu estou dando comando no lugar errado que eu misturei as coisas. Então eu posso fazer isso aqui ser de meio. Tá? Olha como ficou o meu vetor agora. 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Vai até o 9,5. O limite meu superior, ele fica de fora. Ok? Nesse comando, meu limite superior fica de fora. Sim, ninguém perguntou. Eu ia perguntar se esse 10 aí é o limite, tipo, do número ou é o número de casas que você pode ter? Não, é o limite de número. É o intervalo que você está criando o vetor ali. Então, eu quero criar vetor entre o número 0 e o número 10. A quantidade de números que eu vou criar, eu defino pelo passo aqui, ó. Uma vez que você tem um passo determinado. Ok? Entendi. Sim, Davi? Ô Lucas, como tá tudo novo nesse negócio de programação, deixa eu ver se eu entendi. A parte do import é para você pegar uma biblioteca, você falou. O array é para você dizer o que a variável representa. O np_arrange é uma função que você colocou. Mas, tipo assim, o que eu não entendi, ô Lucas,
qual parte, tipo assim, porque no Arduino a gente tinha que botar uma função para aparecer na tela. O que você viu ali, a quantidade de variáveis, você usou alguma função para aparecer na tela? Eu não entendi. Ô Davi, vamos com calma primeiro, tá? O que você falou tá certo, não tá errado. Se eu quisesse fazer igual a gente fazia lá, aqui ele é um explorador de variáveis. Então, toda variável que eu crio, ela vai vir parar aqui, ó. Então, se eu crio uma outra variável que ela é uma constante, b igual a 1, e executo o código novamente, essa variável b, ela aparece aqui para mim agora. E eu consigo lá e checar qual é o valor que está armazenado na variável b. Tá certo? Então, essa região aqui para mim do software, ele tá aqui até falando o nome, é o explorador de variáveis, é onde suas variáveis vão ficar armazenadas. Do mesmo modo, se eu quero vir cá e fazer aqui print, abro e vou fazer aqui print, por exemplo, o vetor A, ok? Que era o que a gente fazia lá no Arduino. E executo, eu printei o A, executei o código, só que o resultado da execução do meu código, ele aparece no console. Então, eu printei o vetor A e ele apareceu aqui para mim. Então, são recursos diferentes que a gente tem agora nesse software. Ok? Entendi. Isso que eu tava perdido aqui. Não, beleza. Caio, Onde que você define se a variável é inteira, float ou alguma outra coisa? você pode fazer isso no comando, porque eu vou mostrar isso aqui na biblioteca que vai ser mais fácil. Deixa eu voltar na apresentação primeiro. Esse curso Python aqui é aquele curso Python que o Nelson passou. Tava no link da aula do Nelson lá na segunda-feira. Então aqui você tem uma aba. Chegou aí para todo mundo? Sim. Então você tem uma aba aqui de Numerical Program. Entrou aqui, você tem aqui um tópico específico, tá vendo? Para criação de array. Create NumPy Array. Então quando você clica nesse tópico, tá aqui, ó, o NP Arrange. O que você tem? O start, o stop e o tipo de dado. Se você quer especificar o Caio, você pode vir cá e fazer aqui, por exemplo, que você tem uma variável do tipo float. Ou que você tem uma variável só do tipo inteiro. Aqui, ó, no próprio material, ele fala, tá vendo, ó? Você está fazendo um NP Arrange, que foi o mesmo comando que a gente utilizou. Ele está variando no intervalo entre 0.5 e 10.4. Está indo com um passo de 8. Ele especificou aqui nesse comando que a variável, o vetor criado, ele tem que ser do tipo inteiro. E ele criou uma variável, então, do tipo inteiro ali, ó. Pronto. Ok? Então, você vai usar essas sintaxes aqui. Mas, além disso daqui, você observa, aqui, ó. Observa que aqui ele fala qual é o tipo da variável que você está criando. Então, eu criei 1 e não usei ponto nesse 1, ele entende que ele já é inteiro. Aqui eu criei um vetor, mas eu criei esse vetor com um passo de 0.5. Então, uma vez que existe o ponto, ele já entende que essa variável é uma variável do tipo float. E o float 64, ele só muda o tamanho de número que você consegue representar dentro da variável float. É uma variável float que tem 64 bits. Ok? Então, é só isso daqui. Então, dificilmente, Caio, você terá que especificar se sua variável será do tipo inteiro ou se sua variável será do tipo float. Ele faz esse reconhecimento quase que automático. A não ser que, em determinado momento da sua programação, você fala assim, olha, para esse valor aqui agora, eu não posso deixar entrar um número do tipo float. Então, você vai lá e faz a conversão daquele número float e transforma ele obrigatoriamente em uma variável do tipo inteiro. Mas se não tem, ele vai fazer esse reconhecimento automaticamente. Ok? Davi. Ô Lucas, Sim. sobre a questão do Arduino, que no aplicativo dele antigo, você conseguia passar por exemplo, você queria passar para a torrent, você conectava o negócio no computador, e aí com aquele aplicativo você passava. O Spider também faz isso com a máquina que você quer programar? Na verdade, a gente troca o hardware.
o hardware para rodar o Spider, ô Davi, ele tem que... É aquele hardware, um dos hardwares mais simples, na verdade, que a gente tem, é aquele que o Nelson mostrou, o Raspberry Pi. Então, lá dentro, você programa já em Python. Então, você tem toda uma jogada que você pode fazer ali. Você pode conectar o Raspberry Pi no seu computador das mais diferentes formas, via cabo de rede, via Wi-Fi, via Bluetooth. Você consegue acesso a esse dispositivo das mais diferentes formas. Uma vez que você teve acesso ao Raspberry Pi, você faz a programação igual a gente está fazendo aqui, lógico, depois especificando qual é o pino que vai sair, o sinal que você quer que saia ali naquele pino específico, e manda executar igual a gente fazia no Arduino. Aí o procedimento é o mesmo. Aqui a gente não vai fazer essa conexão com o mundo físico. Por quê? Porque o computador não tem saída física para conectar no hardware externo. O notebook não tem isso. Então a gente não consegue ter acesso a dados externos. Então a gente vai ter que fazer essa simulação através de plots aqui, plotando essas coordenadas. Então a gente vai gerar gráficos aqui para simular o que está saindo na porta digital. Ok? Ô Lucas, Sim. então a plaquinha ela já tem uma ideia dentro dela? Não, a plaquinha ela tem um sistema operacional dentro dela. Dentro dela você está rodando o Linux ou você está rodando o próprio Windows. Se você tem um sistema operacional lá você instala o que você quer. É tipo uma máquina virtual. Não, ela é um computador mesmo. Ela é um computador igual ao Você seu tem acesso notebook. por outro computador. Oi? Aí você tem acesso a ela por outro computador. Justamente. A plaquinha em si, ela é um computador. Um computador com limitações de memória, com limitações de HD? Sim, mas é um computador. Diferentemente do Arduino, que era um microcontrolador, o qual não tinha sistema operacional, quando a gente sobe para essa linguagem de programação mais estruturada, a gente começa a precisar de quê? Sistema operacional. Então, se a gente vai para aquela plaquinha Raspberry, lá dentro está rodando... Eu rodo ela no sistema operacional original dela, que é o Raspbian. Mas ele é um Linux. Então eu trabalho nela lá igual eu trabalho no meu notebook aqui, pessoal, que também é Linux. Ok? Então lá você tem um sistema operacional, você conecta a internet, você faz navegação, você faz tudo. Tudo por ela. Com a diferença que ela tem pinos que você pode conectar. E a partir desse computador ligar LED, ligar motor, ler sensor analógico, ler sensor digital, você faz tudo. Então ela te dá recursos que o seu computador pessoal não te dá fisicamente. Certo? Turma, eu vou encerrar a aula aqui hoje, porque já deu o horário, senão a gente vai extrapolar demais o horário da aula, e retomo a minha próxima aula nesse slide aqui, no slide 14. Quem tiver curiosidade, brinque com esses comandos aqui, tente entender esses comandos no Spider. Vale brincar com isso aqui, vocês vão aprender. Nesse primeiro momento, fala, olha, eu quero criar um vetor desse jeito. Como que eu faço? Vem aqui, vê como é o comando, volta no material, cadê aqui, ó? Volta na página web, vem aqui primeiro muda na aba, né? Depois muda no menu aqui à esquerda, e aqui você tem todas as funções, ó. O arrange, mais embaixo tá o lean space, que foi o que a gente usou. E um monte de formas aqui diferentes de criar vetores. Então brinquem com isso daqui e tragam dúvidas para a próxima aula. Porque a gente vai trabalhar muito com programação em vetor. Então deem uma olhada, veja como criar esses vetores aqui e mexer. Vai interagindo com a IDE para você se familiarizar com ela. Combinado assim? Essa página aí é tipo a página de referência do Arduino, né? Isso aqui do Python. Isso, justamente. Ô Lucas, agora por vez eu esqueci a palavra, mas você pode botar naquela imagem que tinha o robô, aí tinha os vetores apontando, aí movia pra onde ele ia. Sim, só um minuto. Ô pessoal, a aula tá encerrada, eu tô aqui agora batendo papo. Quem tiver outra coisa para fazer e quiser sair da sala, tá liberado, ok? Eu vou deixar gravado aqui, junto aqui.
Você quer essa imagem aqui ou a outra? A outra. Essa? Peraí. Essa. Essa daí. Só por. Você falou que tava no eixo das rodas, o ponto central ali. E no início do ano você tinha falado pra gente que alguns robôs tinham uma terceira roda na frente, não era? Mas a terceira roda da frente é essa bolinha branca aqui na frente, que é a bolinha de apoio, Não, perdão então. tá? Aqui é o ponto de apoio dele, que é a roda boba. Que pode ser das mais diferentes formas, mas ela tá aqui na frente. Ok. Certo? Certo. Alguma outra dúvida, pessoal? Então, abraço a todos aí, até a próxima aula aí na quinta-feira. Falou, Lucas. Valeu, gente.